Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, gurizada. Vamos falar sobre a partida de ontem, porque nós empatamos em 0-0 com o Botafogo, mas vamos lá que foi uma partida muito polêmica por conta dos erros de arbitragem, né? A arbitragem foi terrível no jogo de ontem. E o Antônio Brum, após o jogo, ele deu a sua opinião e falou forte contra a arbitragem, inclusive contra John Textor. O Brum foi para a zona mista, chamou os repórteres e falou sobre a arbitragem. Nós vamos rodar um trechinho da fala do Brum aqui, porque eu quero que vocês assistam comigo e vejam. Porque quando a gente bate muito no Brum, critica muito o Brum, porque ele não fala, assim como o presidente Alberto Guerra, dessa vez ele se posicionou. E eu vou dizer para vocês, tá? Eu concordo inteiramente com o que ele disse. E com a força que ele foi falar, eu acho que aquilo ali, ele mostrou realmente a indignação do torcedor. Vamos ver aqui, ó, vamos ver junto, vamos assistir juntos o que o Brum tá falando aqui, o que ele falou, no caso ali, para os repórteres na zona mista. Vamos ver juntos, vamos lá. Eu queria que ele perguntasse pro Vitinho se na Premier League ele fazia essa simulação que ele fez. Que beira o ridículo. Né? Então, assim, se a gente quer crescer o futebol brasileiro, todos nós temos que nos ajudar. As arbitragens têm que nos ajudar, os jogadores têm que nos ajudar. É lamentável, Fábio, é lamentável a expulsão que aconteceu hoje. É uma vergonha, tá? Uma simulação deslavada. O árbitro vai expulsa dentro do campo, ou seja, ele não viu o lance, ele caiu na onda do jogador do Botafogo, e o VAR não chama pra... Ah, ele tá falando sobre a simulação do Vitinho no lance do Monsalve, tá? No lance do Monsalve, que o Monsalve acaba sendo expulso, aquela simulação ridícula, e é sobre esse lance que ele tá falando. Corrigir, sabe? Então, assim, o Grêmio veio pra ganhar o jogo aqui, o Grêmio não veio pra empatar o jogo. Não tô satisfeito com o ponto, eu vim pra ganhar o jogo aqui e a gente tinha um pacto no vestiário que a gente ia ganhar o jogo. E a gente não ganhou porque a gente foi prejudicado mais uma vez. O lance do João Pedro é infinitamente mais chance de gol que o lance do Gustavo Martins com o Davidson e é infinitamente mais chance de gol do lance que o Adrielson foi expulso aqui no Palmeiras e Botafogo e que o técnico... Tá, vamos lá. O que ele tá falando? Esse aqui já é aquele lance no primeiro tempo, vocês lembram? Naquele lance em que o jogador do Botafogo, o Bastos, ele acaba interceptando o João Pedro, quando o João Pedro ia sair cara a cara com o gol, o Bastos era o último homem. Assim como aconteceu com o Gustavo Martins aqui na Arena no confronto contra o Atlético Mineiro. Lembra que o Gustavo Martins ele acaba interceptando o Daverson e leva o cartão vermelho? Eu acho que esse lance de ontem contra o Botafogo, ele é muito mais pênalti. Eu concordo com o Bruno, tá? Eu falei isso aqui em live depois do jogo, a gente nem tinha rodado, nem tinha visto ainda essa entrevista do Bruno. Eu concordo com ele. Foi muito mais pênalti, tinha muito mais direção de ir ao gol do que aquele lance do Gustavo Martins. E naquele lance o Gustavo Martins levou vermelho. Ontem não aconteceu com o Bastos. Então, assim, um erro que favorece o Botafogo. Mas a gente vai seguir assistindo aqui, vamos lá. O gritou às 4 ventos, o Botafogo estava sendo prejudicado. Então o Grêmio foi nitidamente prejudicado hoje pela arbitragem. Até sobre isso, tá? A última vez que eu tive irritado dessa forma foi lá em Itaquera contra o Corinthians, também foi uma decisão errônea da arbitragem. Eu queria saber o que o Grêmio vai fazer efetivamente para isso, para não fique só no discurso de novo, porque todo o torcedor gremista... Não é só discurso, tá? Eu tô entendendo a tua pergunta bem, eu sei a forma que tu tá colocando ela. Eu fiquei aqui na beira do campo sozinho, brigando contra todos os delegados do jogo, porque eu tinha 10 pessoas do Botafogo exatamente quando eles estão sentados lá e ninguém era coibido por nada. Eu fui julgado por esse episódio sobre o Corinthians e tomara que eu não seja julgado por esse, porque eu não fiz nada. Então assim, a gente não tem mais o que fazer. A gente não tem mais o que fazer. Parece que virou uma guerra de quem grita mais, aí vai lá produz um dossiê. Não adianta. A postura tem que mudar da arbitragem e dos jogadores também. A simulação do Vitinho é uma vergonha pro futebol brasileiro. E o mesmo jogador de futebol brasileiro vai pra Inglaterra e não simula desse jeito. Fica de pé ligeirinho. Se preocupa, Bruno, pelo fato de ser, por exemplo, contra times que estão lutando na parte de cima, o próximo adversário também luta, tem Palmeiras envolvido, enfim. O Grêmio não tem medo de nenhum time, o Grêmio tem um grande time, o Grêmio foi muito prejudicado na temporada por vários fatos que aconteceram, não tô usando isso como desculpa. O Grêmio tentou de igual pra igual o Botafogo e pra mim o Grêmio merecia ter vencido o jogo, tá? Então assim, não me preocupa porque o Grêmio vai fazer um jogo forte, quero convocar a torcida pra lotar o máximo de ingresso que a Arena botar à disposição e nós vamos vencer o Fortaleza na sexta. Tu acha que falta que os líderes falem contra a arbitragem também em situações... Posicionamento, cara. É isso que o torcedor pediu da direção, tá? Posicionamento. Te posiciona, vai, defende, mostra com força, com vontade. Não é essa de botar notinha, de ir atrás. Não, cara, mostra força, vai pros microfones e fala. É isso que o torcedor quer. O torcedor não quer saber de notinha, quer saber de coisinha bonitinha. Não, o torcedor quer que surja alguém que defenda o Grêmio. E vamos lá, gurizada, vamos lá. Isso que acontece, coincidentemente, talvez, depois daquela informação que a gente teve no meio da semana, do Renato cobrando a direção, que a direção se posicione, que a direção fale mais.
O Brum, ele, em outras ocasiões, ele já deu coletiva também indignado, falando, reclamando de arbitragem. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa colocar também. Mas fica registrado também que o Renato pediu que a direção vá para frente dos microfones, que se posicione, que o Renato estava se sentindo como um escudo. E tomara que isso mude, tá? Tomara que isso mude. Eu já tinha trazido para vocês aqui. A gente criticou e bate muito no Brum que ele acaba não falando em alguns momentos, mas pelo Brum ele falava. Pelo Brum ele dava coletiva. Lembra que lá no início, assim que começou a gestão Guerra, o Brum ali a cada 15 dias, uma vez por semana, ele ia, chamava coletiva e tudo mais para conversar com os repórteres? Isso acabou com o tempo por uma decisão do presidente Alberto Guerra, não pelo Brum. Por ele falava, mas ele acaba obedecendo o seu superior, no caso que é o presidente Alberto Guerra. Por ele falava. E hoje ele falou. E falou com força. Falou forte. Botou o dedo na ferida. Cobrou o presidente do Botafogo, que vira e mexe, reclama de tudo, mas não prova nada, e reclamou sobre o que aconteceu com o Grêmio. Então o Brum ontem, ele foi assim, ó, perfeito, tá? Perfeito. Para mim, o Brum ontem foi perfeito nas suas colocações. E eu acho que ele representou demais essa indignação que o torcedor gremista tem muitas vezes com esses erros ridículos da arbitragem, tá? Gurizada, deixa eu avançar aqui para falar com você sobre outro ponto importante aqui, tá? Que é sobre o Vijaçante. O Vijaçante também falou depois ali na zona mista, achou que foi um grande jogo do grupo, tá? Os jogadores precisavam de um jogo assim, com confiança, um jogo que eles não sofressem gols, até pela segurança do sistema defensivo, mas eles precisam fazer o dever de casa. Talvez na hora dele dar essa declaração, ele não tenha se ligado. Mas o Vijaçante, ele levou o terceiro cartão amarelo e ele está suspenso do confronto contra o Fortaleza na próxima sexta-feira, assim como o Marquezin, que também levou o terceiro cartão amarelo e fica de fora dessa partida. O Monsalve, por óbvio, como levou o cartão vermelho, fica de fora também. O jogo na próxima rodada acontece na sexta-feira, porque no domingo não tem partida de futebol, porque é o dia da eleição. Então a partida da próxima rodada do Campeonato Brasileiro é na sexta e no sábado. Pra gente encerrar, gurizada, vamos falar sobre o Marcelo Salles, né? O Marcelo Salles, depois na coletiva, ele falou também, ele fez questão, aliás, de elogiar o grupo, disse que o grupo fez direitinho o que o Renato orientou durante a semana, cometeram alguns erros daqui, outros dali na questão ofensiva, nos detalhes ofensivos, mas que no geral o time foi muito bem e soube se defender da forma como o Renato indicou durante a semana. Bom, ponto pro grupo então e ponto pro Renato, que soube orientar a equipe. Fato é, gurizada, um ponto muito válido contra o Botafogo, que em outro momento talvez nós pudéssemos achar até que não seria um bom resultado, mas na situação que a gente tá, o jogo que a gente fez contra o líder do campeonato, vamos lá que o resultado foi ótimo, né? Mas é isso aí. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão. Comenta aqui embaixo, quero saber o que tu achou da posição do Brum. Eu achei, top. 10. É isso que o torcedor precisa. Posicionamento. E eu acho que a gente teve aí. Mas eu quero saber o que tu achou. Grande abraço, até a próxima. Tchau.